Essa história aconteceu quando eu tinha apenas 18 anos. Hoje, aos 22, ainda me arrepio ao lembrar de cada detalhe. Moro em San Antonio, no Texas, e naquela época estava no último ano do ensino médio. Foi justamente quando o coronavírus começou a se espalhar pelo mundo, causando pânico e fazendo tudo ao nosso redor fechar, incluindo minha escola. Apesar de todos os alertas para que as pessoas ficassem em casa e evitassem sair, meu grupo de amigos e eu parecíamos ignorar completamente as recomendações. Na verdade, saíamos mais do que nunca. Com quase todos os negócios não essenciais fechados, não havia muitas opções de lazer. Mas eu sempre tive uma paixão por explorar lugares abandonados ou supostamente assombrados. Até hoje, essa é uma das coisas que mais gosto de fazer. Não sou do tipo que se assusta facilmente. Já enfrentei situações bem tensas, como encontrar pessoas sem teto em locais inesperados e até mesmo ter uma arma apontada para mim. Mas nada, absolutamente nada, se compara ao que vivenciei em uma noite específica durante uma dessas explorações. Foi algo estranho, perturbador e impossível de esquecer. Por volta dessa época, comecei a conversar com uma garota chamada Clarissa, com quem eu tinha uma aula no colégio. Se não fosse por ela confirmar cada detalhe do que aconteceu naquela noite, tenho certeza de que nenhum dos meus amigos acreditaria em mim. Estávamos começando a nos aproximar, talvez até flertando um pouco, mas de alguma forma, convencia a explorar comigo um parque natural arborizado aqui em San Antonio. O nome do lugar é Schnabel Park, e durante o dia ele é realmente bonito, tranquilo e seguro. No entanto, à noite, a atmosfera muda completamente. As sombras das árvores parecem ganhar vida, e os sons do silêncio são interrompidos apenas pelo vento frio que corta a escuridão. A polícia costuma bloquear as entradas do parque durante a madrugada para evitar que curiosos ou imprudentes adentrem o local. E eles têm boas razões para isso. Em 2016, uma jovem de 24 anos, chamada Lauren Bump, foi brutalmente assassinada ali, esfaqueada mais de 20 vezes. E, em 2021, um adolescente que explorava as florestas foi baleado. Esses eventos sombrios pairam sobre o lugar como uma nuvem pesada de medo. Clarissa e eu chegamos ao parque por volta das 3 da manhã. Era impossível não sentir aquele calafrio na espinha enquanto caminhávamos. Estava incrivelmente escuro, um breu completo, como se a própria noite engolisse qualquer vestígio de luz. As árvores altas e densas bloqueavam completamente a claridade da lua, tornando tudo ainda mais sinistro. Eu prefiro não usar lanternas durante essas explorações porque, assim, meus olhos conseguem se ajustar melhor à escuridão. Além disso, não queria correr o risco de alguém nos avistar, de longe. A última coisa que precisávamos era chamar a atenção indesejada. Estávamos andando pela trilha principal havia cerca de 15 ou 20 minutos. Eu não planejava ficar lá por muito tempo, pois aquela noite parecia especialmente assustadora. Havia um silêncio opressivo no ar, como se o próprio parque estivesse nos observando. Conhecia uma trilha secundária que saía da principal e levava de volta ao local onde meu carro estava estacionado. Sugeri a Clarissa que poderíamos pegá-la, formando um círculo completo em vez de voltarmos pelo mesmo caminho. Ela concordou, e começamos a seguir por aquela trilha alternativa, afastando-nos ainda mais da segurança relativa da área principal. Mal tínhamos caminhado 2 minutos quando, de repente, um som agudo e melancólico cortou o silêncio da noite. Era uma flauta. Alguém estava tocando uma flauta. Clarissa e eu paramos imediatamente, nossos corpos tensos como cordas prestes a arrebentar. Trocamos um olhar rápido, ambos tentando entender o que diabos estava acontecendo. Quem quer que estivesse tocando, fazia isso com uma precisão assombrosa, como se estivesse executando uma peça musical cuidadosamente ensaiada. Porém, não havia espaço para admirar a beleza da melodia. Era perturbador, arrepiante, como se o som ecoasse diretamente das profundezas do inferno. Tentei me acalmar, dizendo a mim mesmo que provavelmente era apenas algum músico excêntrico, aproveitando a solidão da noite. Mas então, cerca de 15 segundos depois, Clarissa começou a tremer descontroladamente, seus olhos arregalados de terror. Ela murmurava baixinho, rezando para que Deus a protegesse e perdoasse seus pecados. Foi
Nesse momento que percebi que aquilo não era normal. Algo estava muito errado. Era quase impossível determinar de onde vinha o som da flauta. Parecia estar vindo da direção da trilha principal que havíamos deixado para trás, mas havia pelo menos 30 ou 50 metros de mata densa entre nós e aquela área. Mesmo assim, a música ficava cada vez mais alta, mais próxima, como se estivesse se aproximando sorrateiramente, cercando-nos. Clarissa mal conseguia respirar, tamanho o seu pavor. Eu sabia que precisava tomar uma atitude antes que ela entrasse em pânico. Total, não se preocupe, eu disse tentando soar confiante, embora meu coração estivesse disparado. Não vou deixar nada acontecer com você. Sugeri que corrêssemos de volta pela trilha secundária, tentando escapar dali o mais rápido possível. E foi exatamente o que fizemos. Começamos a correr como se nossas vidas dependessem disso. Enquanto corríamos, acho que o som da flauta parou, mas era difícil ter certeza. Minha mente estava focada em apenas uma coisa: sair dali o mais rápido possível. Mas então, quando pensamos que estávamos a salvo, ouvimos um barulho alto e repentino vindo dos arbustos ao lado da trilha. Folhas e gravetos estalaram e algo grande atravessou rapidamente nosso caminho, bem na nossa frente. Poderia ter sido um cervo ou algum outro animal selvagem, mas era impossível ter certeza. Não conseguimos ver nada além da escuridão. Não ouvimos passos se aproximando nem se afastando. Apenas aquele movimento súbito, como se algo invisível estivesse nos observando, nos caçando. Sem pensar duas vezes, demos meia volta e corremos na direção oposta, de volta ao ponto onde tínhamos ouvido a flauta pela primeira vez. E, como se quem quer que estivesse tocando estivesse nos esperando, o som recomeçou, agora ainda mais alto e próximo. Era quase como um sino, como se pertencesse a uma música folclórica irlandesa, mas ainda mantinha aquele ritmo hipnótico e cadenciado. Era impossível identificar de onde vinha. O som parecia vir de todos os lados, nos cercando, nos prendendo. Meu instinto de sobrevivência gritava para que eu tomasse uma decisão rápida. Estávamos presos entre dois males: voltar pela trilha secundária, onde algo desconhecido havia cruzado nosso caminho, ou retornar à trilha principal, onde o misterioso flautista continuava tocando sua melodia assustadora. Optei pelo segundo caminho, já que a trilha principal pelo menos era pavimentada e oferecia alguma sensação de segurança. "Vamos!" gritei para Clarissa, que ainda tremia de medo. "Corra!" Saímos em disparada, nossos passos ecoando no silêncio da noite. A adrenalina nos impulsionava, transformando uma caminhada de 20 minutos em uma corrida desesperada de 7 ou 8 minutos. Em algum momento durante a fuga, o som da flauta pareceu cessar, mas eu não tinha certeza. Quando finalmente chegamos ao estacionamento, notei um banheiro químico solitário à beira da trilha. Meu coração quase parou. E se alguém estivesse escondido lá dentro? Felizmente não havia sinais de ninguém por perto. Meu carro era o único veículo estacionado na área. Entramos no carro e eu dirigi o mais rápido que pude, deixando aquele lugar amaldiçoado para trás. No dia seguinte, contei a todos os meus amigos sobre o que havia acontecido, mas ninguém acreditou em mim. Procurei na internet histórias semelhantes, mas não encontrei nada que explicasse o que Clarissa e eu vivenciamos naquela noite. Será que foi um fantasma, um culto secreto, ou apenas nossa imaginação pregando peças em nós? Até hoje não sei ao certo. Só sei que nunca mais voltei àquele parque à noite. Essa foi a minha história, mas agora quero saber a sua. Você já viveu algo parecido? Já sentiu que estava sendo observado ou encontrou algo inexplicável? Deixe sua história nos comentários. Mal posso esperar para ler. Se você gostou dessa história e quer mais como essa, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para ser notificado.